Olá, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos tratar de movimentos ou momentos do direito do trabalho. Não é dos temas mais recorrentes do direito material, mas me parece um assunto relevante, porque nós vivemos no sistema capitalista, eu sempre afirmo isso. O direito do trabalho é fruto do capitalismo, ele funciona no capitalismo, ele opera no capitalismo e ele só existe no sistema capitalista. O, no capitalismo, quem tem dinheiro tem poder, e quem tem poder cria a norma. Logo, quem tem dinheiro cria a norma trabalhista. Em essência, é assim que as coisas funcionam, e não é diferente no direito do trabalho. Quem exerce poder econômico controla o Congresso Nacional hoje e sempre. O Congresso Nacional cada vez pior, né? Mas nós temos momentos e movimentos que o direito do trabalho sente em razão de sua vinculação ao sistema capitalista em que se insere necessariamente. Então, o que nós vamos tratar hoje é de movimentos de ampliação, reestruturação, redução e flexibilização do direito do trabalho no Brasil. Embora façamos uma análise brasileira, essa lógica também funciona para os demais países capitalistas em que há direito do trabalho, sobretudo de sistema normativo legislado, sistema normativo heterônomo, estatal. Muito bem, vamos começar pelos movimentos de ampliação do direito do trabalho. São os mais difíceis de se conquistar em razão do anteriormente exposto. Como é que nós podemos ampliar o direito do trabalho? E aqui não falo de mudança normativa, mudança na lei, reforma da reforma, não falo da possibilidade de um novo Código do Trabalho, porque, infelizmente, com o Congresso Nacional que nós temos, falar em mudança de regra é prever ou abrir espaço para uma mudança sempre para pior. Então, eu proponho três possibilidades de efetivação, ou melhor, de ampliação do direito do trabalho no Brasil. Primeiro, pela efetividade da regra posta. O segundo, por ampliação do conceito de relação de emprego, consistente, então, em nova interpretação. E terceiro, de expansão generalizada do direito do trabalho para além do emprego. Repito, dos movimentos que nós vamos ver, estudar, trabalhar aqui, esse é o movimento mais difícil de se concretizar, embora não exija alteração legislativa. Bastaria que nós tivéssemos uma interpretação e aplicação do direito do trabalho em conformidade com a Constituição da República. Quando eu falo em movimentos de ampliação, eu penso apenas em aplicar o que a Constituição essencialmente prevê. Muito bem, vamos começar a análise do movimento de ampliação pela efetividade do direito do trabalho. O que eu proponho? É algo muito simples aqui, não é, mais uma vez, nada demais. A proposta é que nós tenhamos o cumprimento efetivo daquilo que a Constituição já prevê. Primeiro, a consagração no contexto prático, fático, contratual, do princípio da dignidade da pessoa humana. Nós temos visto no cenário juslaboral brasileiro, em verdade, um caminho contrário da precarização, da objetificação, da coisificação do trabalhador.
de um trabalhador que não tem carteira assinada, não tem direitos trabalhistas, trabalha em sobrejornada e não recebe nada por isso, que é substituído e substituível como se máquina fosse, e quando é aviltado no seu patrimônio moral, se for reparado, a reparação é ínfima. Nós temos ainda um caminho amplo de enfrentamento ao capital pela via da efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana. Se nós fôssemos tratar aqui da reforma trabalhista, então, aí que esse princípio foi aviltado em vários conteúdos normativos e o Supremo Tribunal Federal tende a desconhecer a supremacia da dignidade da pessoa e tende a validar acima dele o princípio da livre iniciativa, como vocês podem ver em outros vídeos aqui do canal. Também o tema da dignidade é tratado em outros vídeos aqui. Algo mais simples, palpável e objetivo seria concretizar, efetivar limite constitucional de jornada e limite de duração semanal do trabalho. Essa efetivação seria, essa concretização, ela seria mais simples porque se trata de uma regra bem mais objetiva do que um princípio da dignidade. E também porque o cerne da regra constitucional ele é objetivo, numérico. O Brasil deveria concretizar o que está posto. Ninguém deve trabalhar mais do que 8 horas por dia. Ninguém deve trabalhar mais do que 44 horas por semana. Ponto. Esse é o limite. Apenas extraordinariamente, excepcionalmente, poder-se-ia dizer de exigência de horas extras. O que o Brasil faz? Faz o contrário. Entende que 8 horas não é um limite, sim um parâmetro para pagamento ordinário. Se você for pesquisar a jurisprudência e digitar lá, faça essa pesquisa agora. Em qualquer tribunal, TST, TRT, digite lá na busca, limite de 10 horas. Você vai ver que os tribunais entendem, na prática, que existe um padrão 8, ao qual eu posso aplicar mais 2 horas por dia, desde que tratadas como sobrejornada. Os tribunais insistem em manter uma interpretação de uma regra de limite constitucional como se fosse uma regra de referência para pagamento. O TST chega ao cúmulo de usar diversas vezes em súmulas a expressão, aspas, horas extras habituais. Ora, como é que horas extraordinárias podem ser habituais? Como é que algo na língua portuguesa, qualquer coisa que é extraordinário pode ser também habitual? Se você digitar aí agora na pesquisa de jurisprudência sumulada do TST, você vai ver horas extras habituais e dá uma repercussão jurídica, como se isso fosse algo natural, juridicamente possível. Se nós tivermos um limite intransponível constitucionalmente fixado de 8 horas, nós teremos mais pessoas trabalhando. Mas o Brasil prefere permitir o pagamento de horas, aspas, extraordinárias ou sua compensação no banco de horas, elastecendo algo que não pode ser elastecido, a exigir mais pessoas trabalhando.
Isso porque a influência do capital na jurisprudência também é marcante. Não, não era de se esperar algo também muito diferente, né? Então, a proposta de efetividade do direito do trabalho também passa por cumprir limite. Ninguém pode trabalhar mais do que 8 horas por dia. Não existe limite de 10 horas. Não existe jornada ordinária de 12 horas. Pelo menos não constitucionalmente. Não num país que trata a sua Constituição da República como um documento sério, como o ápice do sistema normativo. Mas no Brasil, 8, 10 e 12 é a mesma coisa, apenas com possíveis reflexos remuneratórios diferentes. Às vezes nem isso, porque pode ser banco de horas, pode ser 12 por 36. Então, na prática, 8, 10, 12 é a mesma coisa. O Brasil desconhece, no artigo 7º, incisos 13 e 16, a fixação de limites. O Brasil pensa que isso é um padrão para pagamento ordinário, uma referência para pagamento ordinário, ou nem isso. Eu posso ter 8, 10, 12 e vai ficar do mesmo tamanho. Outra possibilidade de efetivação do direito do trabalho, né, dentro de um contexto de ampliação, é cumprir o que disciplina o artigo 7º, inciso 4, quanto ao salário mínimo, capaz de fazer face às despesas do trabalhador com saúde, alimentação, educação, moradia, lazer, previdência social, etc, etc, etc. O Brasil, nos governos Lula e Dilma, tentou e conseguiu melhorar os padrões salariais mínimos do país, mas não chega o valor próximo ao comando constitucional do artigo 7º, inciso 4. Um trabalhador que paga aluguel, muitas vezes compromete a maior parte da sua renda com isso. A alimentação é a que é possível. Lazer inexiste, a não ser se ele for gratuito. Então, se nós conseguirmos concretizar o comando constitucional de um salário mínimo que faça face às despesas com alimentação, saúde, habitação, lazer, educação, etc., nós teremos um passo grande no sentido da ampliação do direito. Agora, o principal, para mim, está no pouco discutido inciso 1 do artigo 7º. O nosso maior problema do direito trabalhista posto é a não aplicação do conteúdo do inciso 1 do artigo 7º, que prega, estabelece, define, especifica, impõe que todo trabalhador deve ter o seu emprego protegido contra despedida arbitrária ou sem justa causa. O problema é que o legislador constituinte, no final da tramitação da Assembleia Nacional, ele colocou vírgula nos termos de lei complementar, que não foi feita e provavelmente não será, e espero que não seja feita por esse Congresso, porque vai ser pior do que temos. Fato é que o legislador constituinte determinou que o emprego fosse protegido contra dispensa arbitrária ou sem justa causa. E por que que esse dispositivo não vai ser regulamentado, não foi regulamentado, vai ser o último? Porque ele é o que mais impacta o empregador brasileiro. Porque ele impede a coisificação do trabalhador, a sua troca por outro trabalhador como se fosse máquina. Como é que funciona em país civilizado, que é signatário da Convenção 158? Lá na África, aqui na América do Sul, na Europa, na América do Norte. Como é que funciona? A dispensa do empregado contratado por tempo indeterminado, ela pode se dar apenas
sob justificativa, sob fundamentação, que pode ser técnica, econômica, financeira ou disciplinar. Não se confunde com a estabilidade, ao qual conhecemos. Pode haver dispensa, desde que haja motivo. E não havendo, porque não quer o legislador que está a mando do capital, não quer o empregador, porque ele não poderá, a partir daí, descumprir direitos sem ser processado judicialmente. Ele não pode interferir na organização sindical, ele não pode assediar trabalhadores e trabalhadoras, porque com o emprego protegido nos termos da Constituição, o empregado poderia se dirigir ao Poder Judiciário sem perder seu emprego. Num sistema de emprego protegido, a Justiça do Trabalho passaria a ser a justiça do trabalhador durante o emprego, e não o que ela é hoje, a justiça dos desempregados, ou a justiça do ex-empregado que processa o ex-empregador. Não é assim que funciona em país civilizado. Se o empregador descumpre a obrigação, se o empregador assedia, o empregado vai à justiça durante o vínculo empregatício, faz com que a regra seja cumprida no curso do contrato. Aqui não. Aqui nós vamos tratar em juízo de temas passados, de um contrato findo, e não da exigência atual das obrigações no contrato em curso. E é por isso que esse dispositivo não é regulamentado. É porque ele transforma o direito do trabalho. Ele amplia e transforma o direito do trabalho em um sistema de proteção, que ele não é hoje no Brasil, infelizmente. Eu tenho alguns textos sobre isso, gente, alguns artigos sobre isso. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Amaury César Alves. Se você buscar pelo meu nome aí no Google, principalmente no Google Acadêmico, você vai ter alguns artigos em que eu trato do artigo 7º, inciso 1 e da sua relevância no Brasil. Se você quiser deixar um comentário aí também no vídeo, a gente tenta fazer a indicação específica dos textos. Mas também no meu curso de Direito do Trabalho, publicado pela editora RTM, você tem lá boas referências e boa leitura sobre o tema. Talvez seja o tema mais urgente da classe trabalhadora para os próximos anos. Não nesse Congresso Nacional, porque lá, na atual composição, não adianta nada. Mas para os próximos, quem sabe. Bom, seguindo aqui na ampliação, nós podemos também ampliar o direito do trabalho pela ampliação do conceito de relação de emprego. Eu tenho um vídeo aqui, aliás, vários, sobre a discussão em torno do artigo 3º da CLT, e ele nos permite uma interpretação aberta, conforme a Constituição e conforme os novos tempos. Então, se eu der aos requisitos do emprego uma interpretação mais ampla, eu atraio mais trabalhadores para o âmbito da proteção. Exemplificativamente, trabalhadores uberizados, plataformizados. Quais são os requisitos do emprego? Trabalho por pessoa natural, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade, subordinação jurídica. Vejam os vídeos específicos sobre isso. Todos esses requisitos permitem uma interpretação mais ampla ou menos ampla de acordo com aquilo que o intérprete traz para o fato social como o que ele acredita, o que ele percebe, o que ele pretende, se for o advogado, por exemplo. Então, se eu amplio o conceito de relação de emprego, eu atraio para a esfera protetiva mais pessoas, ampliando o direito do trabalho. Por exemplo, repito, o trabalhador da Uber. Se eu fecho o conceito de subordinação, por exemplo, eu vou dizer que ele é autônomo, mas se eu amplio o conceito de subordinação, por exemplo, para um conceito de subordinação algorítmica,
eu trago esse trabalhador para dentro do direito do trabalho. Então, essa é a segunda proposta interpretativa para ampliação do direito do trabalho pela ampliação do conceito de relação de emprego por interpretação do artigo 3º da CLT. Essa estratégia é bastante conhecida, vocês têm aí leitura em praticamente todos os autores mais importantes de direito do trabalho. Uma outra proposta que eu faço, e aí não sou muito seguido nela, diz respeito à expansão e generalização do direito do trabalho para além do emprego. Hoje, o direito do trabalho, na verdade, é o direito do emprego, né? Porque, como nós sabemos, apenas uma espécie do gênero trabalhadores, a espécie empregados, é a espécie destinatária de proteção trabalhista em sentido amplo. O que eu proponho? Eu proponho que os direitos constitucionais do artigo 7º sejam garantidos a todos os trabalhadores e não só aos empregados. Por que isso? Porque esse é o comando do caput do artigo 7º. Abra aí a sua Constituição da República e veja. O caput diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Se você for analisar a construção desse artigo 7º caput na Assembleia Nacional Constituinte, você vai ver um debate muito importante. E eu trago isso em alguns livros, em alguns artigos. Em um certo momento da Assembleia, portanto, 1987 e 1988, antes da promulgação do texto, nas comissões, houve um debate seguinte. Um deputado pergunta ao relator desse dispositivo: bom, essa proteção aqui é aos empregados. Por que então não dizer são direitos dos empregados urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social? E aí a maioria decidiu por não. Esses são direitos dos trabalhadores. Nós não vamos restringir o conceito. Só que o que acontece logo depois da promulgação? O direito do trabalho inteiro, os intérpretes todos ou majoritariamente, leem a expressão são direitos dos trabalhadores como se fosse são direitos dos empregados. Não foi isso que está, não é isso que está escrito e não foi isso que foi votado. Repito, tenho artigos e livros sobre isso. Mas você pode ver isso nos anais da Assembleia Nacional Constituinte, e todos os debates estão disponíveis no site do Senado da República. Uma fonte incrível de pesquisa. Você pode ver, ler todos os debates de todos os temas da Assembleia Nacional lá no site do Senado. E você pode ver esse debate. Alguém propôs: vamos escrever empregados, já que esses dispositivos do artigo 7º se destinam aos empregados? A maioria disse não, são direitos dos trabalhadores. Ora, por que é que nós, então, no plano da interpretação da Constituição, vamos dizer que onde está escrito trabalhadores, deveremos restringir para ler empregados? Qual é o motivo de tal interpretação, senão a prevalência do capital em detrimento do trabalho no Brasil desde sempre? Em síntese, podemos ampliar o direito do trabalho pela interpretação e pela aplicação. Não precisamos de regra nova. Vamos concretizar as regras constitucionais que nós temos, exemplificativamente, apenas exemplos.
artigo 1º, inciso 3, artigo 7º, incisos 13 e 16, artigo 7º, inciso 4, sobretudo artigo 7º, inciso 1, artigo 7º caput. Vamos cumprir o que está escrito. Só isso eu já consigo ampliar, só assim nós já conseguiríamos ampliar bastante o direito do trabalho. Cumpre o que está escrito. Cumpre o que está na Constituição. Vamos interpretar o cenário normativo brasileiro conforme a promessa constitucional. Basta isso. Mas, como cumprir a Constituição no Brasil é sempre um desafio, vamos adiante. Algo que é mais simples, né, para o legislador capitalista é reestruturar o direito do trabalho, e foi isso que a reforma trabalhista tentou fazer e não conseguiu. Bom, não conseguiu nos exatos moldes pretendidos, mas conseguiu muito. O que eu chamo de reestruturação? Eu chamo de reestruturação uma transformação na forma de aplicar o direito posto. O que é que propôs o legislador ordinário da reforma? Ordinário porque ele constrói lei ordinária, tá, gente? O que ele propôs? Sempre, em qualquer caso, em qualquer relação coletiva, sindical, deveria prevalecer o negociado sobre o legislado, independentemente de qual fosse o legislado, independentemente do conteúdo negociado. Seria um cheque em branco para os entes coletivos produzirem a norma coletiva que eles quisessem, no rol aberto do 611-A, ressalvado o rol taxativo do 611-B, ele teria um cheque em branco para, nesses dispositivos, fazer, eles, entes coletivos, poderiam fazer o que eles bem entendessem, que o que eles bem entendessem deveria valer sobre o legislado, independentemente de qual é o legislado. Por que isso seria a reestruturação do direito do trabalho? Porque nós teríamos uma nova e inédita pirâmide normativa trabalhista, que teria no ápice a convenção coletiva de trabalho e o acordo coletivo de trabalho, num segundo plano a Constituição da República e num terceiro plano a CLT. Quando nós sabemos, historicamente, que o direito do trabalho não pressupõe pirâmide normativa, exceto e ressalvada a centralidade e prevalência da Constituição, todo o mais é moldado e é flexível de acordo com o caso concreto e vistos os princípios que a gente estuda, tanto no direito individual quanto no direito coletivo, e que não vem ao caso. O que então pretendeu a reforma? Vamos romper com essa plasticidade da aplicação normativa e vamos criar uma estrutura rígida, piramidal, com a convenção coletiva de trabalho no topo, independentemente do conteúdo, se mais favorável, menos favorável, adequado, inadequado, conglobado ou não. Em boa hora, felizmente, eu até não acreditava muito nisso, o Supremo Tribunal Federal deu interpretação conforme a Constituição ao artigo 611-A para dizer que apenas presume-se a prevalência do negociado sobre o legislado. Presunção que será afastada se inobservado o princípio da adequação setorial negociada. Eis um avanço em se tratando de jurisprudência trabalhista no STF. Um avanço que eu particularmente não esperava e já me manifestei sobre isso em aulas presenciais, em aulas gravadas, em textos escritos.
Eu não acreditava, eu achava que seria validada a norma tal qual pretendida pelo legislador ordinário da reforma. Mas, felizmente, grata surpresa, sobretudo à expressão, observado o princípio da adequação setorial negociada, expressão do tema 1046 do Supremo Tribunal Federal. Grata surpresa. E aí, o tema 1046 dá a interpretação conforme a Constituição ao artigo 611-A da CLT. Na prática, como é que funciona? Ok, vocês, sindicatos, negociaram coletivamente, beleza, o resultado foi a convenção, ótimo. Eu presumo que ela foi criada mesmo para se sobrepor à legislação. Porque se fosse só para aplicar a legislação, não precisaria de convenção coletiva. Bastaria a CLT. Se vocês convencionaram coletivamente, eu presumo sim a prevalência dessas normas sobre aquelas da CLT. Beleza. Essa presunção está correta. Mais correto ainda foi o condicionante imposto pelo Supremo para essa prevalência, que é o respeito ao princípio da adequação setorial negociada. Vejam que nós temos, então, um princípio trabalhista afirmado pelo Supremo Tribunal Federal como necessário à interpretação da regra posta. Eis aqui um avanço. O princípio da adequação setorial negociada, eu também tenho muitos textos sobre ele, foi identificado, desenvolvido, estruturado pelo ministro professor Maurício Godinho Delgado, quando ainda juiz de primeiro grau aqui em Minas Gerais, especificamente em Belo Horizonte. Ao julgar processos em primeiro grau de jurisdição, passa a desenvolver e aplicar tal princípio, que foi sendo depois compreendido e ampliado e entendido e aplicado pelo Poder Judiciário, e agora chega ao ápice lá no STF. Em síntese, do que trata o princípio da adequação setorial negociada? Trata-se de respeito pela negociação coletiva ao direito trabalhista indisponível. Ok, você pode negociar, sindicato, mas preserve, normas constitucionais. Nesse país é necessário que isso fique consagrado, porque pode alguém imaginar que não precisa respeitar a Constituição mesmo, porque isso aí é outro assunto. Bom, normas constitucionais não podem ser precarizadas, flexibilizadas fora dos seus parâmetros. Isso no princípio da adequação setorial negociada. 2. Normas internacionais ratificadas pelo Brasil, e aí, destacadamente, as convenções da OIT. Então, eu tenho que cumprir as convenções da OIT e o sindicato não pode afastar a incidência da norma internacional ou criar regra contra o disposto em norma internacional. 3. Respeito ao patamar civilizatório mínimo, e aqui é que vai haver um debate ainda nos tribunais a respeito do que concerne esse patamar, mas o professor Maurício Godinho Delgado já assinala. Normas de saúde e segurança do trabalho. Então, me parece óbvio que não poderia o sindicato dispor da saúde de seus representados, não pode abrir mão da saúde dos seus representados, então não pode negociar regras que atinjam saúde e segurança. Normas básicas de cidadania, como registro em carteira, direitos previdenciários, FGTS, e normas antidiscriminatórias. Esse seria, então, o patamar civilizatório mínimo
que, somado à Constituição e às normas internacionais, representa o que é indisponível à negociação coletiva. Assim, a reestruturação pretendida pela reforma não foi conquistada porque houve um freio civilizatório imposto pelo tema 1046 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Sobre isso, eu tenho outros vídeos aqui, pessoal. Vale também leitura doutrinária sobre o tema 1046. Vale leitura doutrinária sobre o princípio da adequação setorial negociada. Sigamos. Redução do direito do trabalho, isso é mais fácil de se concretizar, porque, repito, estamos no capitalismo, manda quem tem dinheiro, obedece quem é deputado e senador. Então, é mais fácil. Como é que se reduz direito do trabalho? Afastando da proteção pessoas, né, que deveriam estar no âmbito da tutela estatal trabalhista. Seja pela redução do conceito, pela restrição do caput, ou seja, o oposto daquilo que nós tratamos como ampliação se faz como estratégia de redução do direito do trabalho. E, infelizmente, tem havido no Supremo Tribunal Federal, recentemente, uma linha de redução de direitos em relação à uberização, plataformização, terceirização, pejotização, precarização. Então, o espaço de redução está aberto, foi ampliado pela reforma trabalhista e nós temos, infelizmente, ainda margem para que se concretize ainda mais. Por fim, também conquistado pela reforma, o movimento de flexibilização. A flexibilização é a atenuação da força imperativa das normas. Nós tínhamos um princípio muito caro ao direito individual do trabalho, que é o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas e o princípio da imperatividade das normas trabalhistas. Temos aqui também no canal vídeo sobre princípios de direito do trabalho. Qual era a ideia? Bom, o direito trabalhista ele é indisponível, as normas são imperativas. Não posso escolher se vou cumprir ou não. As normas existem e elas devem ser cumpridas. Só que a reforma trabalhista, ela propôs, e aí abertamente, a flexibilização do direito do trabalho ao argumento de que o trabalhador é capaz, em sentido amplo do termo, tá? Não sentido jurídico, de escolher as suas melhores estratégias de contratação de emprego, que o Estado deveria influenciar menos nas escolhas de patrão e de empregado. E aí nós abrimos espaços para a flexibilização heterônoma e para a flexibilização autônoma. Vamos a elas. A flexibilização heterônoma é aquela que está autorizada pela regra legal estatal. É uma quebra do princípio da imperatividade, da indisponibilidade, na minha interpretação. Há quem entenda não ter havido isso. Mas, então, uma flexibilização por força de lei. Talvez a mais grave, embora afete um menor número de pessoas, foi a criação da figura do trabalhador hipersuficiente econômico, entre aspas, hipersuficiente econômico,
do artigo 444, parágrafo único da CLT. Também temos vídeos sobre isso. Mas aqui, apenas para exemplificar a flexibilização, eu vou resumir em que consiste. Trata-se de um empregado individualmente considerado que recebeu da regra legal a possibilidade de negociar como se fosse um sindicato. Em síntese, é isso. Uma pessoa individualmente considerada pode negociar tudo o que pode negociar o sindicato. Ele pode negociar individualmente o que se negocia coletivamente. Quem é esse empregado? É uma pessoa que tem curso superior, atua contratualmente em sua área de formação e recebe 2 vezes o valor máximo de referência para pagamento do INSS. 2 vezes o teto do INSS. É fato que esse é um trabalhador sui generis, tanto por sua formação quanto pela sua remuneração. Não estamos falando do grosso da classe trabalhadora. Estamos falando de poucas pessoas, mas que não são um sindicato e não têm capacidade negocial de um sindicato. Então, essa pessoa pode flexibilizar seu contrato quase inteiro. Ele pode atenuar as normas trabalhistas no seu contrato quase todo, ressalvadas as normas constitucionais. Por enquanto, está validada a regra, me parece que o Supremo ainda não se debruçou sobre ela, nem o TST. Aguardemos. Bom, e no dia a dia da classe trabalhadora? Nós tivemos também, no âmbito da reforma, um movimento de prevalência, ou de preferência, vou usar assim, da negociação bilateral empregado-empregador, que a doutrina chama de negociação individual, apenas para diferir da negociação coletiva, portanto, e por isso, entre aspas. Trago aqui alguns exemplos, não para explicar os conteúdos, porque isso eu faço em outras aulas, mas apenas para dizer como é que nós flexibilizamos o direito do trabalho na reforma trabalhista. Nós não, eles. Né? 59, parágrafo 5º, trata do banco de horas que pode agora ser criado bilateralmente sem a participação do sindicato. 59A, que permite 12 por 36 por negociação coletiva, sistema de 12 horas de trabalho seguidas, desde que concedido um intervalo de 36 horas, que antes se negociava coletivamente, agora se negocia individualmente, bilateralmente, empregado-empregador. 75.6, 75D, teletrabalho, as responsabilidades, alteração de regime, tudo isso também na prevalência do ajuste bilateral. 134, parágrafo 1º, trata de férias, o parcelamento das férias em até 3 períodos por, aspas, negociação individual, quando, na verdade, ele se dá por imposição patronal e aceitação do trabalhador sob risco e sob pena de perder o emprego. Está aqui mais um exemplo de por que não há a regulamentação do inciso 1 do artigo 7º, porque, se regulamentado, o empregado pode dizer o seguinte: não estou afim de férias em 3 períodos, não. Prefiro em um só. Não vou assinar esse negócio aí, não. Por isso é que nós não temos a regulamentação, porque essa, aspas, negociação individual acaba sendo, na prática, uma imposição patronal. 396, parágrafo 2º, trata de pausas para amamentação de filho de até 6 meses. O horário de pausa também será negociado teoricamente negociado entre patrão e empregada, na verdade, imposto
se for possível, a amamentação, nos termos e horários fixados pelo patrão. 444, parágrafo único da CLT, já falei, trabalhador hipersuficiente econômico, se é que ele existe, né? O próximo aqui é o 484A. Deixa eu pegar aqui na minha CLT online, vejam ainda de vocês também. A extinção do contrato por acordo entre as partes, uma novidade também da reforma, né? Podem empregado e empregador resolver encerrar o contrato sem que haja a imposição da vontade de uma parte sobre a outra, havendo ajuste de vontade rescisória, inovação do 484A, que eu comento aqui também em vídeo sobre rescisão de contrato. A, possibilidade de eleição de árbitro para dirimir conflitos do trabalhador hipersuficiente. E 507B, possibilidade de quitação anual de obrigação trabalhista no âmbito do sindicato. Então, são alguns exemplos de flexibilização do que antes era imperativo e agora passa a ser faculdade, passa a ser livre, entre muitas aspas, manifestação da vontade. Como exemplo de flexibilização autônoma, já falei aqui da prevalência do negociado sobre o legislado. Ela não resultou na reestruturação pretendida, ela ficou condicionada à observância ao princípio da adequação setorial negociada. Bom, então o que eu tinha para apresentar para vocês hoje sobre movimentos de ampliação, reestruturação, redução e flexibilização do direito do trabalho é isso. Sugiro leitura dos meus artigos em revistas, em livros, leitura do curso de Direito do Trabalho, da editora RTM. Solicito que vocês deem aí um like, um joinha. Peço que vocês indiquem meus vídeos para os seus colegas que estão estudando Direito do Trabalho na graduação, na pós-graduação, nos cursos preparatórios para exames de ordem e concursos públicos em geral. Agradeço a paciência, a atenção, boa vontade e me despeço. Até breve.